E aí pessoal, sou Celestino Elias Capata, sou professor de Biologia. Na aula anterior falamos sobre a diferença entre mitose e meiose. Hoje vamos falar sobre conceitos básicos da genética. Hoje vamos entender todos os conceitos. Genética é muito simples, basta prestar atenção a cada conceito. Muito simples. Mas quem não se dedicar, não compreender bem os termos ou os conceitos básicos, vai ter problemas em frente, porque lá vamos tratar de cruzamento, híbridos, puros. Então, precisa entender logo no princípio. Então, vamos para a aula. Genética. Primeiro vamos conhecer quem é o pai da genética. Quem descobriu a genética? Foi único e é considerado como pai da genética, chamado Gregor Mendel. Gregor Mendel nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ele é que descobriu toda a estrutura, porque ele tinha um jardim em que ele produzia ervilheira. Então ele começou a fazer cruzamento entre as ervilheiras, para saber como que as ervilheiras conseguiam transmitir características dos pais para os filhos, ou conseguiam ter ervilhas vermelhas, verdes, rugosas. Então, a partir dali, ele descobriu que havia alguns fatores, ele não sabia o que eram genes, dizer que eram fatores, alguns fatores que determinavam o surgimento daquelas características. E aquelas características eram transmitidas de um pai e uma mãe. Então, essa junção, essa fecundação de características de um pai e uma mãe forma um indivíduo diferente ou igual. Pode formar um puro ou um híbrido. Então, nesse caso, vamos entender os conceitos sobre isso. Temos que a genética. Genética é uma parte da ciência que estuda sobre hereditariedade, estrutura, funções, a transmissão de genes e sua variação. Então, esse é o conceito da genética. Então, sendo assim, o que é hereditariedade? Hereditariedade é a transmissão de características ou transmissão de gene de um pai para os filhos. Isso acontece na reprodução. Só pode existir essa transmissão quando existir uma reprodução ou uma relação. Se for nos animais, relação sexual. Mas se for nas plantas, pode surgir através de polinização ou um cruzamento, ou fazer um cruzamento. Então, nesse caso, essa transmissão de características chama-se hereditariedade. Mas é feito por gene. Os genes é que são, ou fatores, segundo o Gregor Mendel, ele dizia fatores. Então, esses fatores que são transmitidos. Mas agora não são fatores, agora são genes. Descobrimos que são genes. Por quê? O Gregor Mendel não entendia nada de DNA. Não sabia nada de DNA naquele tempo. Ele pensava que o que acontece? Dizer que para surgir uma criança, o homem é que determina. No seu espermatozoide tem um homenzinho. Então o homem lança para a mulher e a mulher serve como se fosse um armazém. E aquele armazém começa a gerar, até gerar e surgir uma pessoa grande, alimentando. Segundo o Gregor, pensava assim. Mas não é assim como as pessoas sabem, como a ciência evoluiu. Não é assim como se forma uma criança. Uma criança é formada através do gâmeta dos pais, quer dizer, dos pais. Estou a referir o pai e a mãe. Então, formando um indivíduo. Então, esse indivíduo é formado através de genes dos pais e dos filhos, dos pais, quer dizer, o pai e a mãe. E essas características são lançadas em forma de uma estrutura chamada cromossoma. O que é cromossoma? Cromossoma é uma sequência linear de genes. Uma sequência linear de genes. Nós temos a sequência linear, quando há condensação de DNA, condensação de genes, forma cromossoma. Nós temos aqui um cromossoma. Esse cromossoma é duplicado. O DNA é duplicado. Nós temos
a condensação linear, temos essa linha de genes que compõem um DNA. Então, essas linhas são essas linhas que compõem aquelas bases nitrogenadas. Nós temos adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Essas fitas, quando se enrolam, quando estão condensadas, formam cromossoma. Então, esse conjunto de bases nitrogenadas vai formar gene. E o gene, por sua vez, vai ser codificado, formando proteína. O que é gene? Gene é um fragmento de DNA codificante. Quando estava a se falar de síntese de proteína, ali falou-se de DNA que está sendo copiado. Depois de ser copiado, vai sair o RNA mensageiro, vai ser lido e vai formar proteína. Então, essas proteínas são formadas através de gene, mas depois de ser codificado. Nós temos aqueles 3 RNA. RNA transferência, RNA ribossômico, RNA mensageiro, até formar a própria proteína. E temos o termo cromossomas homólogos. Professor Capata, o que é isso, cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo são cromossomas iguais. Cromossomas iguais, que estão na mesma posição, têm os mesmos locos, ou têm o mesmo centrômero. Tem o mesmo centrômero. Quer dizer, o centrômero é aquela posição onde vou desenhar um cromossoma. Temos esse cromossoma. Nesse ponto, chama-se centrômero. Então, esses cromossomas que têm o mesmo centrômero, estão na mesma posição, são chamados de cromossomas homólogos, são iguais. Um cromossoma do pai, um cromossoma da mãe, estando na mesma posição, tendo a mesma posição de centrômero, os locos. O que é loco? O loco é um local onde vamos encontrar o alelo. Alelo é cada letra que forma um gene. O gene é formado por 2 alelos. Então, o local onde vamos encontrar alelo, o local onde vamos encontrar o alelo num cromossoma, chama-se loco. Loco é o local onde vamos encontrar os alelos. Temos aqui o loco, aqui, o outro loco. Aqui podemos encontrar azão ou A maiúscula, azinho A minúscula. Suponhamos que temos aqui, vou desenhar aqui um cromossoma em que temos aqui A maiúscula e temos o outro cromossoma também, que vai formar o cromossomo homólogo, e na mesma posição temos A minúscula. Então, esses, por ser iguais, são chamados de cromossomos homólogos. Ok? Por ter as mesmas posições, onde vamos encontrar os alelos nesses locais, chama-se locus. E cada letra chama-se alelo. Não esqueça, o loco é o local onde vamos encontrar o alelo. Gene é composta por 2 alelos. Então, nesse caso, temos esse alelo A maiúscula e temos o alelo A minúscula. Vai formar A maiúscula, A minúscula. Logo, é um gene. Temos um gene. Gene é composto por 2 alelos. O local que vamos encontrar os alelos chama-se loco. Vamos prosseguir. E vamos encontrar homozigoto. O que é homozigoto? Homozigoto, quando aparecem 2 letras iguais. 2 letras iguais. Pode ser homozigótico recessivo, homozigótico dominante. É chamado de homozigoto ou puro. Indivíduos puros. Indivíduos que não tem mistura. São puros, são homozigotos. Suponhamos, azão. Esse é um indivíduo homozigoto puro. Porque não há mistura aqui. É puro. Pode ser azinho. Esse indivíduo também é homozigoto puro. Não há mistura. Então, homozigoto
quando aparecem dois alelos iguais. Dois alelos iguais. São chamados de indivíduos puros. Heterozigoto. Heterozigoto quando os alelos são diferentes. Quando os alelos são diferentes, por exemplo, temos azão, azinho. Esse indivíduo é heterozigoto. Por quê? Tem alelos diferentes. Tem alelos diferentes. E esses indivíduos são chamados de indivíduos híbridos. Híbridos, porque tem uma característica do pai, 50%. Característica da mãe, 50%. Formando um indivíduo. Nesse caso, vai ser diferente do pai, vai ser diferente da mãe. Por quê? Vai formar uma característica. É híbrido por quê? Já não vai ser 100% do pai, não vai ser 100% da mãe. Será híbrido. Então, se é um pai é negro, uma mulher branca, logo vai surgir um misto, porque vai levar 50%, 50%. Esse indivíduo chama-se híbrido. Ok? Vamos para o outro conceito básico, que é o genótipo. O que é isso de genótipo? Genótipo é um par de gene que determina uma característica. Um par de gene que determina uma característica. Nós temos aqui um par de gene, azão, azão. Esse azão, azão, determina uma característica. Temos azão, azinho, também determina uma característica. Azinho, azinho, determina uma característica. Chama-se genótipo. Genótipo. Então, um par de genes que determina uma característica. Então, e temos outro conceito, que é fenótipo. Fenótipo são características visíveis, características detetáveis. Por exemplo, um genótipo que determina a cor preta do cabelo. Um genótipo que determina a cor preta. Então, o fenótipo é a própria cor preta que manifesta o corpo. Nesse caso, o meu genótipo é da cor preta do cabelo. E o cabelo que eu consigo ver preto é o fenótipo. O fenótipo é a característica expressada de um genótipo. O genótipo está no interior, o fenótipo está no exterior. O fenótipo também pode ser influenciado pelo meio ambiente. Pode nascer dois indivíduos gêmeos. Todos esses têm o mesmo genótipo. Só que o que acontece, vão separar de local. O outro vai num sítio onde faz muito sol, numa praia, num deserto. E o outro vai ficar num sítio onde há proteção, não há muito sol. O que vai acontecer? Haverá diferença de pele, porque aquele vai se queimar com o sol, esse não. Mas eles têm o mesmo genótipo, mas o fenótipo mudou. Por quê? Por causa do ambiente. O ambiente influencia no fenótipo, mas o genótipo não. O genótipo permanece, mas o fenótipo fica influenciado com o meio ambiente. Só o genótipo será influenciado, vai mudar o genótipo, se caso ocorrer mutação. E é muito difícil. É muito difícil. Mas o fenótipo sempre acontece. E temos o outro conceito básico. Dominante. Dominante. Sabe o que é isso, dominante? Dominante é quando o alelo domina o outro alelo. Quando o alelo domina o outro alelo. Então, temos azão, azão. Esse é dominante. É dominante. E temos azão, azinho. Também é dominante. Nesse caso, esse alelo vai dominar o outro alelo recessivo. Azão domina, o azinho é dominado. Então, é chamado de dominante quando um alelo domina o outro alelo. E temos recessivo. O que é recessivo? O recessivo quando alelo é dominado. Quando um alelo é dominado, é recessivo. Nesse caso, temos esse azinho. Já foi dominado. Quem domina aqui é azão. Então, chama-se um alelo recessivo quando é dominado.
So, professor, pode dar um exemplo de dominante e recessivo? Sim, posso dar. Vou dar um exemplo de dominante. Suponhamos um indivíduo, um homem normal, um negro. É um normal, casa com uma albina. Uma albina, ok? O que acontece? Fazendo o cruzamento, vamos cruzar azão, cruza com azinho, formando azão, azinho. Azão cruza com azinho, ficando azão, azinho. Azão cruza com azinho, formando azão, azinho. Azão cruza com azinho, formando azão, azinho. Estão a ver? Logo, temos 4 crianças, mas todos da cor normal. Da cor normal, que é cor negra. Nua, albino. Para dizer que azinho foi inibido, foi dominado. Então, esse é um exemplo de dominante, de alelos dominante. Então, vamos ver outro exemplo sobre como se manifesta a recessividade. A recessividade só manifesta-se se existir uma dose dupla. Uma dose dupla de recessividade, logo manifesta a característica. Mas se existir a dose dupla, não se manifesta. Então, vamos ver como se vai se manifestar. Um casal em que o homem pode ser um homem branco, casa com uma mulher branca. São normais. São normais, heterozigotos. Esses são heterozigotos normais. Então, o que vai acontecer nos seus filhos, quando eles vão cruzar? O que vai acontecer aqui? Temos um cruzamento de azão, formando azão, azão cruzado com azinho, ficando azão, azinho. Azinho cruzado com azão, formando azão, azinho. E azinho cruzando com azinho, formando azinho, azinho. Nesse caso, já temos 3 filhos normais, da cor dos pais, normais, que são brancos todos. Só que surge uma dose dupla de recessividade. Logo, vira albino. Logo, temos uma criança albina. Já temos uma criança albina. Por quê? Já temos uma dose dupla. Já se formou um gene albino. Logo surge albinismo. Aconteceu quando ocorreu a dose dupla de alelos. Então, é assim como eu exemplifiquei entre dominância e recessividade. E agora vamos continuar com os conceitos básicos, porque ainda existe mais conceitos. Então, quem está a gostar, põe o gosto, like. E quem não se subscreveu, subscreve-se. Comenta se está a gostar também. Se não está a gostar, também comente.